Salve você, ligado no Almanac. O Almanac estreia agora um novo quadro, um quadro extra do programa, que é o Tempo Extra. Comigo, nesse programa, Luiz Brisa Júnior e Kleber Trindade. Boa tarde, Luiz. Olá você, Giacomelli. Boa tarde, Kleber Trindade. Tempo extra, né? É aquele tempo que é utilizado para definir as coisas no futebol, né? É a hora da onça beber água, como diriam os antigos, né? Nós vamos ter aqui sempre um convidado especial e ele não vai fugir de perguntas pertinentes no final do programa, depois de bater aquele papo gostoso e descontraído com a gente, do nosso querido Grenal Almanac. Nós vamos colocar ele na parede hoje, sim, senhor. Boa tarde, Kleber Trindade. Boa tarde, Fábio Giacomelli. Boa tarde, meu amigo Luiz Brisa Júnior. Mais um Almanac Extra começando agora, um programa especial para os nossos ouvintes. Convidado mais especial ainda, vai responder todas as perguntas e vamos que vamos. E para estrear esse Tempo Extra, nada melhor que ter um convidado que tem propriedade para falar de futebol. Alguém que vive o dia a dia do esporte há muitos anos. Como atleta, foi um centro médio de qualidade, com passagem de destaque, sobretudo pelo Caxias de 1996, onde foi um dos responsáveis por começar a despertar a paixão por volantes em Celso Juarez Rotti. Como treinador, levou o Sub-17 da Associação Esportiva São Borja ao pódio no estado e despertou mais uma vez aquela aura do bugre teimoso no futebol são-borgense. Em Santiago, tem o seu nome na história. É o único treinador que levou o Cruzeiro local à conquista da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Trabalhos que o credenciaram para assumir a equipe do Grêmio. O nosso convidado hoje é o atual treinador do Sub-15 do Grêmio e o Almanac Live. Aqui no Tempo Extra, tenho um prazer de receber Ayrton Fagundes. Seja bem-vindo, Ayrton. Prazer, é enorme estar falando com vocês. Pessoas que eu considero bastante, que começaram como eu aqui em São Borja, né, no jornalismo, e dou os parabéns para vocês, né, que conseguiram êxito e estão trabalhando muito bem. E eu também, graças ao meu trabalho, né, consegui fazer boas campanhas aqui com o São Borja, né, e depois no Cruzeiro de Santiago, como você falou, e conseguimos o título da Copa Santiago e fomos contratados pelo Grêmio e até então estamos lá trabalhando na categoria Sub-15 já faz 4 anos. Maravilha. Kleber Trindade, vou dar a honra, como tu também é são-borgense, vou te dar a honra de começar as perguntas ao Ayrton. Então, professor Ayrton, um prazer conversar. Eu queria voltar um pouquinho lá no ano de 96, mais precisamente na Copa Daltro Menezes, aquela campanha fantástica que o Caxias fez, de 18 partidas, as primeiras 15 foram 11 vitórias e 4 empates. Falar um pouquinho de como que foi aquela experiência, foi o primeiro título também do Rotti como treinador. O que tu conseguiu tirar daquela experiência com ele no primeiro título? O que tu conseguiu pegar da parte técnica, tática e o fora de campo também com o professor Celso Rotti? Mas então, foi o segundo semestre, né, de 96, porque o primeiro semestre nós tínhamos um time muito forte, né, um time que o Caxias optou por trazer atletas de Paulinho Kobayashi e fez uma mescla com os atletas do Caxias, né? Então fizemos uma campanha boa no Gauchão também, só que para segundo semestre a opção da direção foi fazer um time mais caseiro. As únicas contratações foram os 2 atletas que inclusive eram os meio-campistas que jogaram comigo, né, o Ana e o André Carpes. O resto da equipe, desde o Gilmar até o Delmer, eram todos atletas formados dentro do Caxias, né? E também o professor Celso Rotti, ele foi o treinador que ele estava no esportivo, né, praticamente começou que nem nós ali, né? Então ele teve essa oportunidade no Caxias e a gente conseguiu, como você falou, uma sequência muito boa de vitórias. E também nós participávamos de 2 competições, que era a Copa Daltro Menezes, né, que a gente se sagrou campeão, e também do
brasileiro da Série C que o Caxias disputava. Eram competições que a gente fez, né, campeão na Copa Daltro, e no brasileiro da Série C a gente foi longe também, só num jogo decisivo contra o Tubarão a gente acabou perdendo o mando de campo, e um jogo que a gente ganhou da Chapecoense de 3-0, um torcedor jogou um objeto para dentro do gramado, a gente perdeu o mando de campo e acabou jogando o nosso jogo decisivo com o Tubarão em Criciúma. O professor Celso Roth, como eu te falei, estava começando também, né, porque ele trabalhou muito tempo como preparador físico, né, era um treinador bastante trabalhador, um treinador rude, né, até falo para os meninos que trabalham comigo hoje que ele era um cara disciplinador, né, um cara bastante trabalhador, e até brinco que às vezes eu esperava que no sábado, numa véspera de jogo, né? Porque nós jogávamos na quarta e no domingo a gente fosse fazer um recreativo, e com ele não tinha de recreativo, era bola parada, eu era o homem do primeiro pau, e eram umas bolas muito pesadas da Topper na época, inchava a cabeça de tirar a bola no primeiro pau ali, eu ficava muito, muito indignado com ele, mas não podia falar nada, né? Então depois tem outra história dele comigo, que eu não falava muita coisa, eu era um jogador operário, né, que eu era o legítimo camisa 5, carregador de piano, né, e eu tinha que marcar para os caras jogar, né, então jogo quarto e domingo, dos 40 jogos entre Série C e Copa Daltro, isso aí eu tenho a honra sempre de falar, né, o orgulho de falar isso, só que claro que daí depois disso vem a mágoa, né? Eu sei que não foi essa a pergunta, mas é bom registrar, né? No outro ano daí eu fui mandado embora, tendo jogado de 40 jogos entre Série C e Copa Daltro, eu joguei 39, só fiquei fora de um. E o outro fato com ele é que nós treinávamos, para poupar o centenário, nós treinávamos em Flores da Cunha, que é distante 12 quilômetros de Caxias, e era em campos rústicos, né, que às vezes o Caxias hoje o Caxias tem um campo muito bom, que é o suplementar, né, e nós era a véspera de um jogo, não vou precisar o jogo, era jogo da Copa Daltro, e na terça-feira um coletivo, eu acho que de uns 40, 50 minutos, e o campo pesado, e eu reclamei, eu acabei reclamando, que eu marcando, dando bote, roubando bola e tal, e eu estava muito cansado. E aí eu reclamei, eu errei um passe. Eu não era um jogador, eu era um jogador marcador, mas meu passe era um passe bom. Eu era um volante que sabia jogar também. E eu errei um passe, daí eu murmurei comigo mesmo, e ele escutou, né? Que eu estava cansado, e ele parou o treino, e ele: o que houve, seu Ayrton? Eu, professor, eu tô cansado, cara. Daí ele alterou a voz, assim: bom, é o seguinte, já que o seu Ayrton, que não fala nada, deu para reclamar, é porque o treino tá pesado, o treino tá encerrado. Então, daí a galera ficou muito feliz, né, porque eu consegui, com a minha reclamação, ele estava muito cansado, né, ele terminou com o coletivo, né, e todo mundo deu graças a Deus, deu um alívio, né, que daí nós conseguimos ir para o alongamento, e um frio, né, em Caxias muito frio, os pés congelados, louco para depois tinha que fazer 12 quilômetros de volta para Caxias com os pés congelados, tudo congelado. Os guri me abraçavam: beleza, tu conseguiu terminar o treino do homem, né? É uma fera, cara. É isso aí. Não sei se consegui responder a pergunta aí. Claro, sim. Kleber aí. Sim. Mas é bom, eu conto essas histórias aí, que é histórias da bola, né? Não, aliás, eu gosto muito desse tipo de conversa, que vocês chamam de resenha, né? Mas antes de fazer a minha pergunta, na verdade, uma pergunta que vai estimular você a contar um outro caso da época de Caxias, que é bem interessante, eu queria só saber de ti o que ficou do Roth daquele tempo de Caxias para você hoje como técnico. Não, Brisa, assim, ele era um treinador, como eu falei no início. O que você aproveita daquele tempo, assim, olhando agora como treinador, o que ficou para ti na questão do técnico, assim, para trabalho profissional para ti hoje?
Não, o meu estilo é um estilo diferente do dele de trabalhar, né? Eu sou mais da conversa, não sou um treinador rígido, né? Até porque eu trabalho com meninos, né, Brisa? Aqui no São Borja, com sub-17, lá no Grêmio, com sub-15, né? Já trabalhei também com sub-16, né? E até aqui no São Borja com sub-20 vocês acompanharam, né? Então, com meninos aí o cara tem que ser mais leve, né? Mais flexível, mais na resenha. Meu estilo é um estilo diferente dele, né? Que eu gosto das equipes. Não estou de maneira nenhuma, né, cornetando o trabalho, né? Ele é taxado como um treinador que ele é mais defensivista, né? Que é um futebol mais reativo, né? Então cada um com seu perfil, com seu estilo. Não existe maneira certa e errada de jogar, né? O futebol ele é universal e cada um joga da sua maneira e acha que é a maneira ideal, né? Então ele é um cara bastante disciplinador, é óbvio que a gente tem que prezar pela disciplina, né? E isso faz parte não só no futebol, no nosso dia a dia também, né? Então a gente procura passar isso. Legal. Jaco, eu tenho mais uma dessa época de Caxias, mas se você vai para depois nós entrarmos no assunto da atualidade com o Ayrton aí. Beleza. Não, é que eu fiquei sabendo, né? Que talvez você tenha acompanhado o primeiro caso de gato no futebol brasileiro. Em uma pré-temporada no Caxias, aquele negócio, né, Ayrton? O passado está morto e enterrado, mas de vez em quando a gente faz uma exumação para recuperar histórias interessantes. Se você não quiser dizer o nome desse jogador, que era um atacante, parece que foi feito alguns exames ali e o doutor falou assim, olha, esse rapaz aí parece que não é 7'4", não, deve ser 7'1", por aí. Mas o cara, eu acho que era da minha idade, Brice. Eu acho que ele era 69, ele não era 7'5". O fisiologista, que na época, né, Brisa, nós, no início de temporada, o Caxias, né, não tinha fisiologista, então a gente íamos até Porto Alegre, né, a gente fez os testes fisiológicos em Porto Alegre, lá no Internacional, né, e o fisiologista nos afirmou ali que pela mão do cidadão lá, a mão dele era de um atleta já formado que nem a gente, né, um atleta juniores, né, nosso profissional, e esse atleta, como ele era bom jogador, ele treinava e participava do elenco profissional, então ele fez todos os testes junto, né, e o rapaz falou que a idade do cara lá era a mesma nossa, ele não era 7'5". Mas aí eu acho que, cara, acontece, né, no futebol aí, as pessoas tentam de uma forma ou de outra chegar ao futebol profissional, né? Como eu falei no início ali para vocês, é bem difícil. Aliás, só para quem tiver curiosidade, esse jogador foi muito longe, hein? Fez fama, jogou em grandes clubes brasileiros, mas nós não podemos revelar o nome, né? Brisa, cara, ele se deu muito bem, né? Bom, ótimo para ele, né? Ele seguido, assim, até eu discutia com ele em treinamentos, porque tu ia fazer um 2 com ele e tu dava uma bola redonda, ele te devolvia uma bola quadrada, né? Nós chamávamos de caneludo, né? Aí depois eu acompanhava os jogos na TV, eu digo, cara, esse cara tá jogando muita bola, não é o mesmo, não é possível, para te ver que o atleta sendo dedicado, né, trabalhando em grandes equipes, né, e tudo era bom, né, cara? Como a gente diz, a chuteira melhor, o gramado melhor, a bola não é aquele esporongão da Topper que nós trabalhávamos, né, já é uma bola mais leve, né? Então tudo facilita, né, e o cara deslanchou, né, ótimo, chegou até a seleção brasileira. Isso aí. Histórias sensacionais que só quem vive o mundo da bola pode contar mesmo, né, o Brisa, Kleber. Ayrton, mas agora, depois de nós lembrarmos um pouco aí, sermos um pouco reflexivos na carreira, vamos falar sobre o assunto atual. Aqui o pessoal que está nos assistindo está vendo que nós estamos cada um na sua casa, essa distância, esse momento, né, que nos tira um pouco do nosso dia a dia, do futebol em si. E eu queria que tu falasse, como profissional que vive o dia a dia do futebol,
como que tu está sentindo esses reflexos da pandemia no teu próprio dia a dia mesmo, como profissional, como pessoa que está lá dentro e que também enxerga o lado de fora. Então, Fábio, cara, é bastante difícil, né? Porque a gente vive o dia a dia do futebol, né? Há muito tempo, né, cara? Eu acho que desde que eu me conheço por gente, a minha vida é o futebol, né? Desde aqui quando eu comecei no São Borja, depois fui para o Caxias e andei aí como atleta profissional, né? Nunca tinha passado por isso, né? E lá no Grêmio, cara, nós trabalhamos do dia 26 de fevereiro até o dia 18 de março, né? Que foi a pré-temporada ali, né? Todas as categorias se apresentaram, né, no dia 26 de fevereiro ali, lá no CT. Eu vou fazer um breve relato para vocês. Trabalha da Sub-14, né, que é a categoria, a primeira que pode alojar, né, da Sub-14 a Sub-20, né, em Eldorado do Sul, no CT Pélio Dourado. E nós trabalhamos aí do dia 26 ao dia 18, depois o clube nos liberou, né, tanto nós quanto os meninos, para irem para suas casas, né. A gente recebeu da direção ali algumas situações para voltarmos no final de março. Aí nisso iria dar 10 dias, né, e nós profissionais, eu juntamente com enfim, cada comissão técnica, né, de suas respectivas categorias, passamos alguns treinos para os atletas com a ideia de retornarmos no dia 31 de março. Só que não foi possível. Depois o clube nos deu mais 20 dias no mês de abril e, consequentemente, nos deu férias. E estamos até então, né, em férias, para retornarmos agora no final de maio, né, no dia 31, né, a gente retorna, né, só que a gente está esperando, né, um comunicado da nossa coordenação técnica aí se retornamos ou não. Claro, né, Fábio, Brisa, que a gente depende do que a coordenação fala e a gente, mais do que nunca, a gente depende dos meninos, né, a maioria deles aí, exceção dos meninos da Sub-20, né, da Sub-19 para baixo, todos estudam, né, e aí tem a questão das aulas. Então, se os meninos retornar com a escola, provavelmente retornam os treinamentos. Então, a gente está esperando aí, dessa semana, que a nossa coordenação fale alguma coisa, se retornamos no final do mês ou será prorrogado mais alguns dias. Então, estamos no aguardo aí, esperamos, lógico, né, que possamos retornar o mais breve possível, mas temos que entender também o momento, saber que é um momento difícil, que a gente tem que obedecer o que está sendo falado, porque a gente sabe que é uma situação de alto risco aí para todo mundo. Kleber, Brisa. Nesse momento de pandemia, tu conseguiu falar com os jogadores, passar treinamentos para eles? Como que foi esse contato teu com eles nesse período que vocês estão afastados, né, do futebol? Então, Kleber, assim, cara, nós por WhatsApp, né? A gente tem o grupo da coordenação da Sub-15 e também temos dos atletas, né? Então a gente passa por WhatsApp, né? O que a gente quer que eles façam, né? Sabedores também que eles são meninos, né? São adolescentes aí com 15 anos, e a gente sabe que alguns vão fazer, né? Que são dedicados, outros não vão fazer. Então já faz quase 2 meses que estão parados, então a gente tem que confiar que eles estejam fazendo o que a gente pediu, tanto eu quanto o meu auxiliar, né, na categoria 14 e 15, o clube opta por ter um treinador e um auxiliar, né, a figura do preparador não tem, né, só tem a partir da categoria sub-17, então a gente trabalha em 2 profissionais para trabalhar mais parte técnica dos atletas, então a gente fez essa ideia de passar os treinamentos para eles, esperando que eles tenham a sensatez de fazer, né? E claro que a gente sabe, como falei logo no início, que não vai ser todos que vão fazer, mas que eles possam, quando chegar, não chegar tão mal condicionado, né? Apesar que são jovens, né? E eles conseguem adquirir um condicionamento físico muito rápido aí. Brisa.
Que tal essa imagem aí, hein? Hã? O Ayrton acho que não consegue ver porque está no telefone, não aparece só a consegue imagem ver. dele. Não verdade. consigo. Consegui. Essa Bom, aí isso foi aí. da conquista da Copa Santiago. Isso mesmo. Ayrton, e para ti, como é que fica a situação? Até é algo que o Thiago, um dos integrantes aqui do Almanac, tinha mandado para a gente no WhatsApp. Como que fica a tua situação com relação a contrato, né? Vocês temem aí que essa pandemia atrapalhe vocês profissionalmente na questão de continuação de trabalho, de planejamento que havia sido feito para esse ano? É uma insegurança. Então, Brisa, claro que a gente fica inseguro, sim, não tem a menor dúvida, né? Claro que a gente sabe que o Grêmio é um clube que valoriza muito os profissionais, né? Eu faço 4 anos que estou no clube, né? E sempre sou, pelo menos o que a coordenação me fala, que gosta do meu trabalho, enfim, da forma que comando a equipe, que comando os meninos, né? Estou sempre apto também a fazer o que a coordenação pede, ou seja, trabalho como treinador da 15, trabalho como auxiliar da 14, trabalho como captador, como avaliador, se pedem para viajar, para observar jogos, eles são pessoas que confiam bastante no meu filho, no meu olho para jogador, eu acredito que isso é importante para mim, né? Então, mas em contrapartida a gente sabe que é difícil porque a gente vê as outras equipes do futebol brasileiro, né, que também estão, infelizmente, né, liberando os profissionais da categoria de base, né? E é lamentável, né, porque a categoria de base ela é um investimento do clube, né, e não um custo, né, do meu ponto de vista. E eu acho que de todas as pessoas que vivem no futebol sabem disso, né. O Grêmio é uma equipe que tem revelado muitos atletas, né, muitos atletas têm chegado ao futebol profissional do clube e têm jogado, né. Então a gente fica, né, Brisa, não tem como, né, não ficar inseguro, né, e esperando que solucione logo essa situação, né, e que a gente possa voltar a trabalhar o mais rápido possível, claro que com segurança, né. Ayrton, para quem está dentro do futebol, como é que tu enxergou ontem a volta do campeonato alemão? Aquele afastamento, os jogadores na explosão do gol não podem se abraçar, ficou tudo muito diferente, muito estranho, os jogadores de máscara no banco de reservas. Para um profissional do futebol que o gol é a explosão e é o momento de comemorar, de celebrar, como é que tu enxergou tudo isso? Então, Fábio, é bem estranho, né? Muito estranho, né? Porque ontem a gente que gosta do futebol, né, cara, que vive futebol, levantei ali, fiz meu amargo ali, né, e fui para frente da TV, né, com saudade de olhar um jogo, mesmo sendo com portões fechados, né, tu vê o som da bola o tempo todo, né, tanto no terceiro gol ali do Borussia, até parecia que a bola nem tinha entrado, né, a gente só viu o estouro lá quando a bola deu no ferro atrás da goleira, né, e cara, mas o que a gente vai fazer, né? É importante que está voltando aos poucos, a gente espera que volte gradativamente, já está voltando na Europa, né? E que a gente possa aqui no Brasil voltar também em segurança, né? E porque é terrível, né? Ficar sem futebol, mas o que a gente vai fazer? E sobre comemoração ali, é com o cotovelo, é estranho ali, com máscara, talvez a gente tenha que voltar ali também a trabalhar com máscara, né, nós aqui lá na base, enfim, no futebol brasileiro profissional, que está voltando até antes da base, né, algumas equipes já estão treinando, né, a dupla Grenal aqui profissionalmente já está voltando, né, a gente espera que na base também possa voltar, mas se tem que voltar a trabalhar assim, a gente tem que cumprir o que é determinado. O bom da máscara é que não dá para fazer leitura labial, né? O técnico pode xingar o jogador à vontade. É verdade. É bem isso mesmo. Kleber, Brisa, mais alguma pergunta nesse tema da pandemia? Alguma coisa aí? Ou podemos
passar para frente? Não, por mim, acho que... Vamos seguir. Vamos seguir, sim. Ayrton, vou te fazer uma pergunta que também é do Thiago aqui, que não conseguiu conectar aqui para estar conosco. O Thiago perguntou sobre a obrigatoriedade dos cursos para vocês treinadores das categorias de base. É realmente obrigatório? Como é que funciona para vocês terem essa certificação para estarem, sobretudo nesses clubes maiores, Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, à beira do campo, coordenando as categorias de base? Legal, Fábio, a pergunta aí. Um abraço pro Thiago também. Eu lembro dele aí, estudante aqui da Unipampas, correto? Isso, certo. Eu lembro dele. Então, cara, eu acho que eu te falei pelo WhatsApp ali, Fábio. Nós somos obrigado hoje, né, os treinadores de categoria de base, ter a licença B, né? São 4 licenças, né? A licença C, que é a inicial, né? Eu não precisei fazer pelos anos de atleta profissional, né? Até foi muito engraçado, né? Eu acho que cabe eu colocar para vocês, para que vocês possam saber. Quando fui fazer a minha inscrição da licença B, eu fiz nas minhas férias do ano passado, 2019. Eu fiz na Federação Paulista, né, em fevereiro. Para mim me inscrever, para mim pular a C, devido a ter sido atleta profissionais, que tu consiga comprovar por 7 anos, né? Só Quadros de Caxias foi 6 anos e 9 meses. Vocês acreditam que por 3 meses eles não queriam aceitar? Daí eu falei para os caras, da CBF, né, da CBF Academy, que, cara, se vocês quiserem, eu vou atrás dos outros clubes que eu passei. Eu tenho 12 anos de atleta profissional, mas por 3 meses eu quis colocar só o Caxias para não precisar ir atrás dos outros clubes, entendeu? E daí os caras, seria interessante e tal. Daí eu falei com o meu coordenador, né, com o coordenador da base do Grêmio, Francesco, ou eles pediram uma foto da carteira de trabalho, né, como eu estava vinculado ao Grêmio, né. Daí eu falei com o Francesco se mandou um WhatsApp lá na hora, lá, e como era do Grêmio, daí foi liberado, né. Mas por 3 meses aí os cara xaropearam ali, né, cara? E é um custo bastante alto. E aí, resumindo para vocês, consegui fazer a inscrição da licença B, né? Passei, não precisou, óbvio, pela C, porque é um custo muito alto. É aquele valor ali que eu te falei, né? De 8 mil reais, né? Eu acho bastante caro. Tanto que quando eu estava no Cruzeiro de Santiago, veio um rapaz da CBF ali falar que os profissionais do interior teriam que fazer os cursos as licenças da CBF, né, a C, a B, enfim, para trabalhar com categoria de base. E eu argumentei na época, né, foi um simpósio que teve ali antes, não sei se o Brisa participou, acho que não, foi na 27ª Copa. E eu falei, cara, como é que se a gente ganha tanto, a gente vai conseguir fazer os cursos que vocês querem? Hoje a gente está numa equipe grande que a gente consegue, mesmo a gente achando caro o curso, a gente consegue pagá-lo. Então, consegui fazer o curso, né? E hoje eu tenho a chancela B, né? A é uma chancela que é para trabalhar com equipes profissionais, né? Não precisa ser da Série A, né? Com equipes, por exemplo, eu quero trabalhar no Guarani de Venâncio, enfim, no Pelotas, aí eles estão exigindo aí a licença A. E tem a licença Pro aí, que é para os profissionais que trabalham em clubes da Série A aí do futebol brasileiro, né? E eles estão pleiteando aí que essa licença Pro possa conseguir trabalhar na UEFA, né? Então, tomara que consiga, que possa abrir mercado também para os treinadores brasileiros, que não é o meu caso aí, que eu pretendo ficar na base aí, que é mais tranquilo. Eu sou um crítico, né, bastante ferrenho dos modelos que a CBF adota.
Inclusive, a CBF vem acumulando superávites e superávites nos últimos anos, inclusive tendo o maior de todos, de 2019 para 2020, quer cobrar dos clubes isso e acaba por não repassar, né? Poderia repassar muito desse superávit, sobretudo nesses problemas de pandemia, repassar e fortalecer o futebol do interior, fortalecer a base, porque aí sim nós teríamos retorno também, né? Na seleção brasileira no futuro. Quem está na base é quem está tendo aquele primeiro nível, aquele primeiro portão, aquele primeiro filtro, né? De quem poderá vir no futuro ser profissional. Então, cobrar é muito fácil. Mas e a contrapartida disso? Exatamente, né, Fábio? Não é fácil, imagina os treinadores do interior aí para trabalhar, para fazer o curso, as licenças da CBF, desde a C, né? Quem, por exemplo, não foi atleta profissional e quer trabalhar, eu quero trabalhar no Sub-11 do Grêmio, no Sub-11 do Corinthians. Cara, vai ter que fazer a licença C se não foi atleta profissional, né? E tudo tem um custo. E aí, depois de passar da licença C, tu tem que fazer a licença B para trabalhar com uma Sub-15, uma Sub-17, uma Sub-20, enfim. E assim sucessivamente, né? O cara tem que ser bom dos trocos aí, né? Ô, Ailton, eu quero, já que estamos falando aí desse mercado de técnicos, né, brasileiros, você disse que quer continuar na base, eu queria que você falasse rapidamente a análise desses nomes novos que estão aí ganhando destaque, muitos deles, inclusive, da escola gaúcha de técnicos, né? Nós tivemos o Osmar Loz no Corinthians durante um tempo, né? No profissional, eu digo. Nós tivemos o Jardine assumindo no São Paulo e hoje está com a seleção brasileira, Sub-20. O Cobalcini assumiu por um tempo ali internamente o Inter. São... Treinador do Pelotas agora? Isso. Treinador do Pelotas. Aí temos aí da Escola Gaúcha ainda o Thiago Nunes, que foi campeão da Copa do Brasil, já tem um grande histórico aí no Rio Grande do Sul, né? Campeão da Copa do Brasil e agora está à frente do Corinthians. Queria que você falasse um pouco dessa escola gaúcha e como você vê a contribuição desses novos nomes hoje no futebol brasileiro. Então, Fábio, são todos nomes consagrados, né? Todos nomes que passaram por categoria de base, né? Osmar Loz no Internacional, o próprio Cobalcini, que agora assumiu o profissional do Pelotas, né? Trabalhou muito tempo na base do Internacional, né? Ganhou tudo ali no Internacional, né? Desde a Sub-15 e a Sub-20, né? O próprio Thiago Nunes, né? Não sei se tu lembra, mas o Thiago Nunes, ele trabalhou no Bagé, aquele ano que a gente jogou aquela edição do profissional, ele era o treinador do Bagé. O Thiago rodou bastante, né? O Thiago já trabalhou até na Sub-15 do Grêmio, que hoje é a minha categoria, né? Só que ele foi um treinador muito corajoso, né? Ele viu que não teria ascensão, né? Na base, ele foi galgando espaços no profissional, mas em segunda divisão, né? Daí ele trabalhou no Bagé, trabalhou no Veranópolis, trabalhou no São Paulo do Rio Grande. Ele é um mérito dele também de acreditar no seu potencial, né? De ter largado a base e ter arriscado, né, Brisa? Ele foi um treinador que arriscou, que saiu da base e arriscou e deu certo, né? Porque hoje foi campeão, fez um belo trabalho no Atlético Paranaense, né? Começou lá no Sub-20, né? Ou seja, ele foi da base, ele foi para o profissional no Rio Grande do Sul, aqui em equipes menores, voltou para a base, né, do Atlético Paranaense, claro que é um clube grande, né? Uma categoria Sub-20, mostrou um trabalho bom, começou como auxiliar, né? No auxiliar ou treinador adjunto ali no Atlético Paranaense e logo na sequência assumiu o profissional e se deu bem e agora tá no Corinthians, né? Então, eu acho que os profissionais do Rio Grande do Sul, né, tem bastante mercado porque são pessoas trabalhadoras, né? Então, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que o pessoal, no geral, no Brasil todo, confia muito nos treinadores gaúchos, né? Então, isso para nós que estamos aqui é muito gratificante. E esperamos que eles tenham êxito e que isso valoriza também os profissionais que estão na base aqui do Rio Grande do Sul. Maravilha, agora o tempo extra, como nós estamos encaminhando para o final, tem um bate-bola. Kleber Trindade e Luiz Brisa Júnior prepararam umas questões chamado
tempo extra Grenal, você vai ter que fazer uma das escolhas, Ayrton. Não pode ficar em cima do muro. O máximo que nós vamos te dar de oportunidade é pular a questão se achar que fica muito difícil. Mas o Luiz Brisa Júnior e o Kleber Trindade prepararam umas questões para ti nessa tempo extra Grenal antes de nós nos despedirmos. Brisa e Kleber, é com vocês. Kleber, fica à vontade, pode começar, meu querido. Tá, as minhas não podem ficar em cima do muro, tá? Eu já... A primeira, pizza do Zé Bolacha ou pizza do Algo Mais? Zé Bolacha, porque é meu amigo. Jorge Dornelles ou Mano Lima? Mano Lima, opa, tenho quase todos os CDs dele. Campo do Gatibone ou Campo do Continente? Campo do Continente, porque joguei mais vezes. E por fim, PTG ou Boitatá? Eu gosto da tradição. Gosto da tradição gaúcha, mas não consigo arrastar o pé. Sou ruim de gingado aí, sou ruim de música, de dançar. Então essa aí essa aí vai em cima do muro aí. Não pode muretar, Ayrton Fagundes. Aqui é o Grenal. Picanha ou costela? Costela, opa. Esse sabor do osso. Na época de Ayrton Balada, era Continente ou Asconvilca? Nenhum dos dois, meu amigo. O meu era Master. O meu era Não, Esperança. Boa! Muito não bom. Eu sou mais velho que vocês, não é do tempo de vocês. Tá certo. Skol ou Polar? Cerveja, não sou ligado a isso aí. Se eu perguntar pro meu filho, ele vai te dizer porque ele toma tudo por mim. Tudo que eu não tomei, ele toma. Vamos para o campo do futebol, então, agora. Vamos, agora é melhor. Não sei, hein? Cuidado. Volante campeão do mundo, Mauro Silva ou Gilberto Silva? Mauro Silva. Mas a característica é mais parecida com a minha. Legal. Atacante, Jael ou Cruel ou Lucas Coelho? Jael, Cruel, sem dúvida. Muito importante na conquista da Libertadores 2017. É, isso aí. Agora, sintético ou grama natural? Grama natural, com certeza. Agora vem aquela pergunta de trair, hein? Qual lateral jogou mais? Walter Franco, o Jesus, ou Gilberto Alvarez da Costa, o Giba? Aí tu me quebra, Brisa. Vou no Giba, né? O Giba é campeão da Libertadores. Não vai terminar bem esse domingo pro Ayrton. Tô sendo sincero. Que bom, isso é importante. Agora aquela pergunta, rachão ou coletivo? Então, coletivo, né? Coletivo, porque é uma situação que mais se assemelha ao jogo, né, Brisa? O rachão ali, hoje, eu particularmente, não, é raro fazer, né? É raro fazer ali, só quando para dar uma descontraída, quando o clima tá meio pesado com a moçada, para deixar eles mais leves. Aí a gente faz uma brincadeirinha lá, mas senão a parte coletiva é muito mais importante, com certeza. Não, tá certo. Então, só para encerrar, agora eu queria que você dissesse para você o melhor volante que você viu jogar. Dunga. Conseguia aliar a parte de raça, de entrega, com muita qualidade, né? Ele é taxado como um volante que só marcava, mas se tu olhar a Copa de 94 ali, a maioria das jogadas de gol da seleção brasileira saía dos seus pés. Na minha opinião, né? Não estou dizendo que é a opinião correta, mas é um cara que
conseguiu dar a volta por cima da Copa de 90 para a Copa de 94. Para mim, um grande jogador na posição. Maravilha, muito obrigado. Então, Ayrton participando do Grenal, hein? Ele muretou só uma vez. Depois ele mandou bem. Opa! Sensacional. É que não é minha área, né? Ter um papo como esse, descontraído, assim, e com quem gosta e com quem vive o futebol é incrível, e a gente tem muito a agradecer ao Ayrton pela atenção. Brisa e Kleber, aí as considerações finais antes de nós despedirmos do Ayrton. Agradecer os amigos da mesa, agradecer o Ayrton também, foi uma baita entrevista essa primeira, gostei bastante das respostas e acho que o pessoal vai curtir bastante. Bom, você já jogou bola com algumas pessoas, Giacomelli. O Kleber talvez com outras, mas nesse nível acho que vocês não chegaram. Então, para encerrar, eu queria só lembrar uma passagem que o Ayrton pudesse falar, assim, se ele olhasse no banco, tivesse ali Lucas Coelho ou Brisa Júnior, se ele lembra daquele jogo no CT da Piraí Alimentos, né, no campinho ali, onde nós batemos uma bolinha, marquei 3 gols, pedi música na Cultura FM. Você podia falar mais sobre esse momento, Ayrton Fagundes? O Brisa foi bem. Centroavantão, mandioca, fincadão lá na frente, lá, mas apareceu a bola lá, ele meteu para dentro. Centroavantão, camisa 9, né? Isso aí serve. Obrigado pela moral. Nunca terão essa moral no Almanac, meus amigos. Que tal? Ayrton Fagundes, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter tirado um pouco da tua tarde para atender o Almanac. É um prazer que esteja aqui inaugurando essa sessão do Almanac chamada Tempo Extra. Sucesso na continuidade da carreira como treinador do Grêmio. Sucesso e que volte logo o futebol e que tu possa exercer novamente de perto o que tu realmente gosta de fazer. Muito obrigado. Valeu, Fábio, Brisa, Kleber, muito obrigado aí pela oportunidade, cara, um prazer, uma satisfação aí falar com os amigos aí, estou sempre à disposição, parabenizar vocês aí pela iniciativa, vocês são pessoas que eu considero bastante aí, e valorizo muito, e aonde vocês estiverem, eu vou estar na torcida para que vocês tenham também o sucesso, o êxito. Eu sei que a recíproca é verdadeira também, então tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a todos aí, que a gente possa vencer todos os obstáculos aí que a vida nos impõe aí, com fé, com cabeça erguida aí, e que Deus nos abençoe. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. E assim nós encerramos a primeira edição do Tempo Extra com o convidado Ayrton Fagundes.